Glória a Deus. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Texto bíblico em Mateus 1, 18 ao 24 diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, Jesus fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome Jesus. Deus, essa é a tua palavra a nós. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a minha garrafinha aí, por favor, que eu esqueci. Amados, essa não é uma super pregação longa, também não é uma super exegese também, mas o que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs é: o nascimento de Jesus não foi fruto de uma gravidez normal na história. Obrigada, pastora. O nascimento de Jesus se resume em um ministério, que é a vida. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus Cristo, nós podemos perceber que Maria e José tiveram um papel importante, porque eles geraram em Jesus uma filiação dupla. Isso porque Jesus, ele é enviado a Maria por Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E é Deus quem gera a vida, mesmo sem a participação de um ser humano. Uma coisa interessante que talvez muitos de vocês não saibam é que na época que Jesus nasceu, era muito comum histórias de mulheres que tinham tido relação com deuses, e nasciam semideus. A gente conhece algumas histórias dessas, da cultura, principalmente da cultura grega, que é Hércules, outros tantos que ficaram famosos até. Então, para aquele povo, a participação de um ser humano não traria divindade a Jesus, porque eles entendiam que aquilo era comum, que aquilo poderia acontecer. Só que Deus, o próprio Deus, gera em Maria um filho. Maria não participou com nada, não teve participação de Maria, e por isso Deus envia o seu filho sem a participação de uma mulher. E sabe o que isso me mostra, irmãos e irmãs? Que Deus sempre toma a iniciativa. A iniciativa é sempre do Senhor. E por ser dele, é ele que gera vida em nós. Ao mesmo tempo, José e Maria também foram colocados com um papel importante nesse momento. Eles foram escolhidos para assumirem a responsabilidade de criar alguém que mudaria o rumo da história. Todos nós aprendemos na escola a história ACDC. Jesus muda o tempo. Não existe nada que não aconteceu porque Deus não quis, não teve. Mas também não existe nada
maior do que a criação dessa criação, né, de José e Maria sobre a vida de Jesus. Maria, quando nós olhamos teologicamente, ela representa a humanidade, a própria humanidade que estava gerando o seu Messias, buscando por salvação. E ela foi escolhida por Deus e ela recebe essa dádiva porque ela tinha sim um caráter irrepreensível diante de Deus. O que produziu vida nova em Maria, hoje produz vida em nós, que é o próprio Espírito de Deus. E dessa forma nós podemos começar a entender que o nascimento de Jesus, na verdade, é quando nós estamos falando da vida como fruto da vontade de Deus. Só que existe uma coisa muito importante, irmãos. A vida de Jesus é gerada em Maria por iniciativa de Deus. Mas Deus esperava e encontrou em Maria santidade. Por isso, irmãos, nós só vamos viver a vida nova, que é iniciativa de Deus, no momento em que nós aceitarmos e nós nos posicionarmos em santidade em relação a Deus. O personagem, esse eu acho muito lindo, porque a gente sempre lê esse texto de Mateus 1, de 18 a 24, dizendo que é a história do nascimento de Jesus, como se Jesus fosse o principal personagem dessa história, e não é. O personagem principal dessa perícope que nós lemos aqui nessa noite é José. José vive algo que era condenável pela sociedade em que ele estava. Ele teria todo o direito, como marido traído, de entregar a sua mulher ao apedrejamento. Ele tinha esse direito. E ele não seria julgado como um homem ruim se ele tivesse permitido que Maria fosse morta. Por esse motivo, José, ele pensa em fugir. Porque se ele abandonasse Maria, a única pessoa que saberia a real versão seria Maria. E ela provavelmente sairia como uma mulher deixada, abandonada. E aí, irmãos, o próprio texto bíblico diz que José era um homem justo. E pela justiça de José, ele poderia cumprir rigorosamente a lei. Ele era justo. Ele poderia chegar a todos e dizer: fui traído pela minha mulher. Entretanto, a maneira que José age com justiça a respeito de Maria já apontava o que seu filho traria no futuro, como justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus, amados, é a preservação da vida. Maria estava grávida porque ela deu abertura à novidade de Deus na vida dela. E Jesus era a novidade que estava entrando na história dos homens. E de fato, José estranha esse acontecimento, e nós estranharíamos mesmo, porque como seres humanos a gente estranha o novo, a gente estranha o diferente, a gente não compreende logo de primeira aquilo que Deus está planejando para o futuro. E não é impossível que a gente ache que aquilo que está acontecendo é errado. Não é impossível. José achou errado que Maria estivesse grávida do Filho de Deus, como humano. Imagina a gente que não consegue nem mensurar o quão grande é aquilo que Deus tem para nós no futuro. Mas, amados, isso está normalmente relacionado, especialmente relacionado, ao nível do nosso conhecimento e da nossa proximidade de Deus. E essa é a segunda lição que eu quero deixar para os irmãos e para as irmãs. Maria entende que Jesus estava sendo gerado em seu ventre por meio do Espírito Santo, porque ela teve um encontro com o anjo. Logo em seguida, José reconhece que Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria, porque teve um encontro com o anjo. A maneira com que a gente vê o sobrenatural de Deus vai fazer sentido quando você tiver encontro com Deus.
Porque senão você só vai ver as coisas sobrenaturais aconteceram na vida dos outros. E quando elas estiverem perto de acontecer na sua vida, você vai estranhar e rejeitar. E, por impulso, José poderia ter fugido na calada da noite, deixado tudo para trás. Mas José deu ouvidos ao anjo e entendeu que havia um mistério naquela gravidez. Jesus, porém, amados, é Emmanuel. Jesus é o Deus conosco. Ele é que ensina o projeto de Deus para nós, o cumprimento em vida do que o próprio Senhor está nos prometendo. Aquilo que Ele nos prometeu no passado, aquilo que Ele promete hoje e novas coisas que Ele prometerá. Aquele que propicia que nós estejamos vivos e que sejamos livres para vivermos aquilo que Deus deseja. Sim, o nascimento de Jesus e a sua filiação por Maria e José, eles mostram desde o início da história que Jesus veio para libertar a humanidade de todos os obstáculos que nos impedem de vivermos em liberdade e vida. Jesus rompeu obstáculos desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, o obstáculo da lei, o obstáculo da biologia. Jesus não está preso em nada. E da mesma forma que a presença de Deus pode engravidar uma virgem, pode fazer com que um homem rompa suas limitações da cultura, da lei, pode fazer com que esse mesmo Deus pode fazer com que nós sejamos encontrados em santidade. Porque a iniciativa é sempre dele. Mas o próprio Deus só age se nós dermos o primeiro passo. E é muito importante que nós tomemos a iniciativa de dar o primeiro passo. Porque nesse passo, José se tornou o padrasto do Filho de Deus. Nesse passo, Maria se tornou mãe do Filho de Deus. E esse menino que veio ao mundo, esse menino mudou a vida de Maria, mudou a vida de José, mudou a vida dos magos que o encontraram. Esse menino mudou a vida dos reis que vieram encontrá-lo e adorá-lo. Mudou a vida de 12 homens que assumiram um compromisso de serem discípulos. Mudou a vida de multidões. Esse mesmo menino mudou a vida de cada um de nós que estamos aqui. E depois dele já ter consumado a nossa salvação, hoje, Jesus quer nascer em nosso coração. Por isso, irmãos, eu quero ler com vocês o que está em Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 11. E esse texto, amados, é um chamado de atenção para nós. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz assim: seja a atitude de vocês, amados. Paulo está dizendo que essa é a nossa atitude, ou seja, nós podemos agir assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. A mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o desafio para mim e para você nessa noite, irmãos. Nós devemos ser semelhantes a Jesus. Se está escrito na palavra de Deus, é porque nós conseguimos.
Por isso, amados, nessa noite eu quero convidar vocês a viverem uma história de amor real. Eu não sei se você na sua vida está como Davi, o personagem do Davi, colando em tudo quanto é pecado que está por aí. Também não sei se você está como o personagem do Daniel e do Gabriel, que demoraram a perceber o problema do seu amigo. Mas eu sei, amados, que se tivermos a mesma atitude que Jesus, nós vamos sim viver algo diferente no nosso tempo, amém? Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. Louve conosco nesse tempo e faz dessa música a sua oração em nome de Jesus. História de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria ao rei. Em Belém nasceu o Pai, o Filho seu. Vou contar uma história de amor real. Ando aqui, seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver. Nós também não podemos. Quando o pecado está em nós não vemos aquilo que Jesus é em nós. Humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Amados, uma única certeza eu tenho na vida: tem uma nova história para mim e para você. Essa é a única certeza que eu tenho em Cristo. Porque eu sei que por mais que a gente pense que não, Deus sempre tem algo novo para nós. Só que essa novidade de vida nós só vamos viver no momento em que nós dermos o primeiro passo. Por isso, amados,
Se você sentir liberdade no Senhor, desse tempo, enquanto nós louvamos, de vir até o altar do Senhor e dizer: Deus, eu estou como Davi nesse pés. Eu estou colando sim nos pecados. Ou se ainda você está como os amigos e dizendo: Deus, eu não estou colando no pecado, graças ao Senhor, mas eu não estou ajudando os meus amigos a se libertar. Nesse tempo, venha até o altar do Senhor. Se prostre diante dele e diga: Pai, eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma história de amor real na tua presença. Em nome de Jesus. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus, se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Deus, nós nos prostramos diante de ti, Pai. Nós nos prostramos, Deus, porque nós sabemos, Senhor, que não somos as melhores pessoas da forma que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Pai, da mesma maneira que nós nos entregamos aqui domingo após domingo, na segunda-feira nós voltamos para a nossa vida medíocre na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, no culto mais especial do ano, o culto que nós nos lembramos da tua majestade, Deus, do quão maravilhoso o Senhor foi para com a nossa vida, entregando o seu único filho. Eu creio, Deus, que no dia em que Jesus nasceu, o seu coração como pai já estava esmagalhado, Deus. Porque eu sei, Pai, que o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor já sabia o porquê estava dando o seu filho a nós. Mas, Pai, nessa noite o nosso desafio é sermos encontrados sem pecado. Porque, Pai, nossa vida do dia a dia tem feito com que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor sonhou para nós. E nós não temos vivido o propósito do Senhor para nós. Nós não temos estabelecido o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos vivendo os nossos dias, Deus, achando que a nossa responsabilidade é cuidar da nossa família, que a nossa responsabilidade é botar comida na mesa. Nós achamos, Deus, que a nossa responsabilidade é vivermos as coisas terrenas, quando na verdade o Senhor nos criou para a glória do Senhor, porque o Senhor nos criou para estabelecermos o reino de Deus na terra e não para esperarmos apenas pelo céu. Mas nós não temos, Deus, feito pessoas mais felizes levando a tua mensagem. Nós não temos feito, Senhor, pessoas libertas apresentando o nome de Jesus. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez. Assim como Jesus nasceu naquela manjedoura e mudou o curso da história, o mistério da vida estava naquela manjedoura. Uma vida gerada pelo próprio Deus para fazer diferença na minha vida. Uma vida gerada pelo próprio Deus para morrer em meu lugar. E eu sei, Deus, que quando Jesus nasceu, Ele também já conhecia os planos do Senhor, porque o Senhor estava com Ele. E Ele, Pai, não usurpou ser como o Senhor. Algo bom, Deus.
E o próprio Jesus assumiu a responsabilidade e disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus puxou para si a responsabilidade do meu pecado. O próprio Jesus puxou para si a responsabilidade do pecado dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. E Deus, eu não quero que esse sacrifício seja em vão. Eu não quero que o nascimento da vida mais preciosa, do único homem que não pecou na terra, seja desperdiçado, porque eu quero viver as minhas vontades, porque eu quero viver os meus dias da forma que eu espero. Em nome de Jesus, Pai, nesse tempo nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos, Deus, porque sabemos que o Senhor só vai derramar novidade de vida em nós no momento em que estivermos santos. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver. Esse é um compromisso que você está assumindo com o Senhor. De amor real. Cante mais uma vez. Vou viver uma história de amor real. Isso é verdadeiro do seu coração? Se for, eu creio que você pode cantar mais uma vez. Vou viver Uma história de amor real.